E se eu te dissesse que existe um anjo que nem os arcanjos ousam citar? Você já ouviu falar de Gabriel, Rafael, até mesmo de Lúcifer e seus nomes. Mas há um nome esquecido, perdido entre ruínas e apócrifos antigos. Um nome que provoca silêncio até entre os arcanjos mais poderosos. Ele não caiu, não luta. Sua missão é guardar um portal proibido, um limiar que separa o mundo do que não deveria jamais retornar. Por eras incontáveis, ele ficou imóvel, sem fala ou qualquer expressão. Um silêncio absoluto, uma respiração suspensa no tempo eterno. Mas algo mudou. Algo tocou o selo que ele protege há milênios. De dentro para fora, um nome humano começou a brilhar nos sonhos. Elias Ben Yosef, um restaurador comum, discreto e nada profético. No entanto, o tempo esconde conexões que só agora começam a despertar. Você já parou para pensar por que certos nomes somem das Escrituras? Seria esquecimento ou uma proteção divina para esconder verdades? O maior segredo espiritual não está em Lúcifer ou no Apocalipse. Está em Aker, o guardião silencioso, cuja função é mais crucial. Ele nunca lutou, nunca caiu, mas mantém o selo entre os mundos. Agora, após milênios, seu silêncio começa a ser questionado, abalado. Um portal selado, uma vigília eterna, até o momento presente. O que está para acontecer pode redefinir tudo o que conhecemos. O maior segredo espiritual não está em Lúcifer, nem no Apocalipse. Está em Aker, um anjo silenciado que ninguém se atreve a invocar. Nos apócrifos, seu nome surge em listas quase sussurradas. Ele não tem altar, cântico ou título conhecido entre os fiéis, mas está entre os escolhidos para guardar algo proibido e oculto. Por que um anjo que nunca caiu foi silenciado dessa forma? Será que ele protege um segredo ou uma verdade ainda mais profunda? Imagine um poder tão grande que seu nome não pode ser pronunciado, não por respeito, mas por precaução para evitar despertar algo. Por que esconderiam isso de você e da humanidade? Nos manuscritos gregos e gnósticos, ele é chamado de estagnado, imutável, fora do tempo, silencioso, mas sempre vigilante. Ele está preso entre o céu e o silêncio, onde nada sobe ou desce. Nem os anjos caídos, nem os arcanjos ousam cruzar seu domínio. Seu poder é um limite, uma fronteira entre o possível e o proibido. A guerra celestial nunca tocou esse limiar sagrado e secreto. O silêncio que o cerca é uma armadura mais forte que espadas. Ele observa em silêncio, impedindo o que não deve acontecer. Muitos nunca ouviram falar dele, mas sua função é crucial. A verdade é que ele pode mudar tudo o que você acredita. Existem portais que ligam reinos, esferas e linhas do tempo invisíveis. Alguns conduzem ao inferno, outros ao paraíso. Mas um deles é diferente. Ele leva aquilo que foi selado antes mesmo da criação do tempo. É o último portal, aquele que nem Miguel ousa cruzar ou enfrentar. E Aker não apenas guarda esse limiar, ele é parte dele. Sua essência, sua existência parece moldada para um único propósito: vigiar eternamente. Ninguém sabe se o portal nasceu com ele ou por causa da sua criação. Mas enquanto Aker vigiar, nada escapa, nada retorna, nada respira. Mesmo o mais forte dos arcanjos evita se aproximar desse limiar. O que se esconde ali para fazer até os exércitos celestes hesitarem? E se o verdadeiro inimigo do fim não for Lúcifer, mas algo que ele teme? Textos antigos falam de portões ocultos entre ciclos espirituais raros. Quando esses ciclos se alinham, sinais sutis aparecem no mundo físico. Ventos sem origem, padrões estranhos na areia, sonhos com uma palavra. Aker. O Apocalipse menciona a chave do poço sem fundo, mas não seu guardião. E se essa chave for simbólica, uma decisão, uma presença silenciosa e oculta, Aker não empunha chaves, mas quando respira, o selo pulsa intensamente.
Nos textos gnósticos, há uma frase esquecida e poderosa. Há um guardião que respira sem falar. Seu silêncio segura o tempo. 2 sinais permanecem: respiração e silêncio. Mas algo começa a mudar. Nenhuma guerra angelical jamais ocorreu perto desse limiar proibido. Nem Lúcifer, nem os anjos caídos ousaram cruzar essa fronteira. Porque não se trata de bem contra mal, mas do possível contra o proibido. A verdadeira batalha não é feita com espadas. Ela acontece em silêncio. Elias, o restaurador, viu isso num mapa antigo de círculos concêntricos. Uma espiral terminava num ponto negro, marcado 7 vezes. Não havia setas nem textos, apenas a sensação de algo prestes a ruir. E se o verdadeiro abismo não for o inferno, mas a memória espiritual, o que foi trancado para nunca mais voltar, começou a pulsar. Não por invasão externa, mas por desejo interno, por vontade contida. Às vezes, não é preciso abrir uma porta para que algo escape. Basta que ela enfraqueça. E o selo, agora, vibra. Se Aker nunca desviou o olhar por milênios, por que piscaria agora? E se o que está do outro lado não for uma criatura, mas uma decisão? Os céus sempre esperaram obediência, mas agora precisam de discernimento. Elias, sem entender o motivo, começa a sonhar com o impossível. Ele não foi chamado para lutar, mas para testemunhar. Porque às vezes a chave não é quem vence a guerra, mas quem a presencia. E se Aker nunca lutou, foi porque sua função nunca foi resistir, foi manter. E agora, talvez, manter já não seja mais suficiente. Desde o princípio, Aker recebeu uma única missão: vigiar sem questionar, sem dúvidas, sem escolhas, sem jamais desviar do decreto eterno. Mas o tempo não é mais linear. Algo começou a romper os limites. O selo que ele protege não treme por fragilidade, mas por algo maior. Os arcanjos hesitam, a ordem celestial começa a mostrar rachaduras. Elias sente as imagens em seus sonhos se tornarem mais intensas. Círculos de fogo, palavras que não existem em hebraico ou aramaico. Palavras que sua alma entende como um chamado urgente e inescapável. O que acontece quando até os anjos começam a perder o entendimento? Quando a ordem que sustentava o cosmos começa a falhar silenciosamente, Aker observa Elias não com julgamento, mas com uma dúvida profunda. Como se aquele homem fosse a única peça fora do tabuleiro divino. E, ao mesmo tempo, a chave que pode mudar o destino de toda a criação. A tensão cresce no limiar entre o céu e o silêncio absoluto. O guardião sente a pressão de algo se mover do outro lado do selo. Uma força que não é inimiga, mas uma decisão aguardando para ser tomada. O silêncio que Aker manteve por eras começa a ser quebrado. Cada pulsar do selo revela que o equilíbrio está prestes a mudar. Elias não entende completamente, mas sente seu papel decisivo. Porque o que está por vir não é apenas uma batalha, mas uma escolha eterna. A decisão que pode mudar tudo. A dúvida cresceu dentro de Aker, uma fissura em sua missão eterna. Ele nunca foi um guerreiro, mas agora carrega o peso de um julgamento. Decidir o que jamais deveria ser decidido, um fardo insuportável. Seu silêncio, antes perfeito, agora ecoa com incertezas profundas. A obediência absoluta começa a ceder lugar ao discernimento. Elias se aproxima do limiar, não com coragem, mas com respostas. Ele não entende tudo, mas sente que seu papel é fundamental. Talvez não como herói, mas como testemunha do que está por vir. A chave para o equilíbrio pode estar naquele humano comum. O portal pulsa, o selo vibra e o mundo espiritual treme. Cada respiração de Aker parece pesar mais que 1000 batalhas. O silêncio que antes era sua força agora é sua maior dúvida. As forças invisíveis observam, aguardando o momento decisivo.
Elias sente a presença do guardião, mais real do que jamais imaginou. O tempo parece suspenso entre o passado e o futuro incerto. A decisão que se aproxima pode selar o destino dos mundos. O guardião e o humano estão ligados por um laço invisível e frágil. Algo dentro de Elias desperta um poder adormecido há séculos. Ele entende que não é apenas espectador, mas peça-chave no conflito. O destino do limiar, do selo e de tudo o que foi guardado depende dele. O tempo que parecia eterno agora começa a se esgarçar. As margens do decreto sagrado são rompidas aos poucos. A vigília silenciosa de Aker se torna tensa e instável. O humano Elias sente o chamado que vai além do entendimento. Os céus hesitam e a linha entre o possível e o proibido se desfaz. O verdadeiro conflito não é uma guerra, mas uma escolha fatal. O destino do selo e do portal está prestes a mudar para sempre. Cada respiração de Aker ecoa como um aviso silencioso. O que estava selado há milênios está próximo de se revelar. Elias, mesmo incerto, é a chave que pode abrir ou selar novamente. Sinais invisíveis começam a surgir no tecido do mundo espiritual. Ventos sem origem atravessam lugares esquecidos, trazendo presságios. O limiar entre o céu e a terra se torna um véu tênue e frágil. Aker, antes imóvel, agora demonstra uma tensão palpável. As sombras do passado se aproximam, trazendo antigos temores. Elias sente o peso de escolhas que ultrapassam sua compreensão. O silêncio dos arcanjos é quebrado por murmúrios de inquietação. O equilíbrio entre luz e sombra oscila na beira do abismo. A guerra não é com espadas, mas com decisões que moldam o futuro. O limiar do impossível se abre lentamente e o mundo aguarda o veredicto. O próximo movimento. O silêncio de Aker não é mais certeza, é conflito e dúvida. O selo vibra e o universo aguarda a decisão final. Elias sente que seu destino está ligado a esse momento. Ele pode ser testemunha ou o agente da mudança definitiva. O que está do outro lado do portal pode transformar tudo. Não é uma criatura, mas uma escolha que pode romper o equilíbrio. O Alto Conselho Celestial observa, hesita e teme o desconhecido, mas ninguém pode impedir o que está para acontecer. Agora, a próxima ação pode ser sua ou de algo muito maior. Prepare-se, pois o fim e o recomeço estão prestes a se encontrar. As forças invisíveis se movem em silêncio, preparando o terreno. A tensão cresce entre o que foi ordenado e o que pode ser decidido. Elias sente o peso da responsabilidade como nunca antes. Cada passo seu pode abrir caminhos ou fechar portas eternas. Aker observa, dividido entre o dever e o pressentimento. Os céus parecem conter a respiração, esperando o desfecho. Há uma sombra de esperança misturada com medo profundo. O tempo não corre, mas pulsa em ritmo acelerado. O momento decisivo está perto e nada será como antes. O mundo espiritual e o humano se encontram na encruzilhada final, o despertar do silêncio. O silêncio de Aker não é apenas ausência, é uma presença sombria que sufoca. Algo ancestral se agita além do véu, algo que até os anjos temem mencionar. O selo que o guardião protege começa a rachar, liberando uma energia corrupta. É um chamado que ecoa pelas profundezas do cosmos, uma profecia em chamas. Elias sente seu coração apertar, como se o próprio céu estivesse desabando. O portal pulsa com uma força que ameaça rasgar a realidade em pedaços. Não há volta, não há misericórdia para quem cruzar esse limiar. A escuridão que desperta não é maldade comum, é o silêncio que devora tudo. Os arcanjos recuam. A ordem celestial se desfaz em murmúrios aterrorizantes. Elias caminha em direção ao abismo, carregando um fardo impossível. O mundo parece congelar enquanto o destino se tranca numa decisão fatal. O que está prestes a emergir não conhece piedade, não oferece perdão.
O universo prende a respiração, a balança entre criação e destruição oscila. Se o selo ceder, o caos será absoluto, o fim inevitável, o juízo final. Elias vê visões de ruínas, de um céu em chamas e de um silêncio apocalíptico. O guardião hesita, seu silêncio se quebra e o terror desperta no vazio. A linha entre o possível e o proibido desaparece numa explosão de escuridão. Nada será como antes. Tudo o que conhecemos pode ser apagado. Prepare-se para encarar o que o mundo temia, o despertar do silêncio mortal. O fim não é uma guerra. É o silêncio que destrói a esperança. O julgamento final do silêncio. O silêncio que antes era guardião agora se torna juiz implacável. Nada pode deter o que foi libertado à sombra que consome tudo. Elias é a última esperança e o último condenado ao mesmo tempo. O céu treme, a terra chora e os limites da criação se desfazem. Os anjos observam em silêncio, impotentes diante do abismo aberto. O julgamento não é contra homens ou demônios, mas contra o próprio tempo. Cada escolha, cada suspiro, pesa como um mundo inteiro na balança. O portal se abre em um grito mudo, revelando o que estava oculto. Nem luz, nem trevas, uma verdade tão cruel que desfaz crenças. O que o silêncio guardava era o vazio absoluto, o fim da esperança. Elias encara o abismo, sentindo o peso da eternidade em seus ombros. O silêncio ruge, fala, devora o passado, presente e futuro. A última decisão não é de luta, mas de aceitação ou negação. O guardião não pode mais conter o que despertou. A criação está suspensa, o equilíbrio desaparece. Elias sabe que o verdadeiro juízo é sobre o coração humano. Somente quem enfrenta o vazio sem desistir pode esperar redenção. O silêncio final não é o fim, mas o começo de algo desconhecido. O que será revelado ultrapassa o medo e a compreensão. Prepare-se para a última verdade. O silêncio julga e transforma tudo.